Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu vim sozinha para responder perguntas sobre Criminal Profiling. Lembrando que Criminal Profiling é a área que eu fiz pós-graduação, que hoje no Brasil a gente chama de psicologia investigativa, né? A versão em português, digamos assim. E ela trata basicamente da criação de um perfil criminal a partir de evidências comportamentais na cena do crime. Isso é uma explicação básica, né? É como se ela fosse uma ferramenta que a gente utiliza na investigação para definir o perfil do criminoso, principalmente em casos de crimes seriais. Mas hoje em dia a psicologia investigativa ela trata de várias outras coisas, não tem só o perfil criminal, né? Tem técnicas de entrevista, tem avaliação psicológica, tem outras áreas, tem o perfil geográfico, né? Que analisa principalmente a área de atuação, tem várias coisas que a gente aprende também sobre o assunto. Mas eu fiz perguntas lá no meu Instagram, @criminalismo. Fiz também no Telegram, que a gente tem, do Criminalismo, e no Discord, né? A gente conseguiu umas 5 perguntas, acho que tá bom, né? Legal? Então eu vou responder agora. A primeira pergunta é da Priscila. Priscila perguntou lá no Telegram pra gente. E, na verdade, ela faz várias perguntas em uma. Vamos ver se eu compreendi o que ela quis dizer. Ela pergunta basicamente qual o grau de influência da cultura na elaboração do perfil. E também ela indaga, né, se a perfilagem criminal ela é científica e se ela sendo científica, esse princípio se aplicaria a toda a população. O perfil, ele necessita de uma certa padronização de comportamento e por isso ele é geralzão. Acho que foi isso, né, que ela quis dizer. Então, Priscila, para te responder, basicamente, sim, existe uma influência cultural na elaboração do perfil, mas ela não é tão forte assim. Vamos lá, como é que eu posso explicar isso? Quando você vai elaborar um perfil criminal, você analisa evidências comportamentais na cena do crime, principalmente, né? Mas dá para analisar também falas de testemunhas, outros documentos, outras informações. Isso tudo é para a gente poder construir o perfil de um criminoso. Então não é nada muito detalhado, assim. A gente não vai conseguir definir coisas culturais normalmente. O que a gente consegue definir? Mais ou menos a faixa etária, a quantidade de crimes, se é o primeiro, se não é o primeiro, a forma como ele fez, a forma como a vítima foi deixada, né, no caso de assassinato, no estupro, como a pessoa foi, como o crime ocorreu, essas coisas assim, nos ajudam a definir o tipo de assassino, o tipo de estuprador, entende? Então a gente consegue perceber características mais básicas do criminoso. Então a gente consegue ver a partir do modus operandi, como é que ele age, se ele era uma pessoa mais forte, se ele era uma pessoa que trabalha numa certa área, precisa de um certo conhecimento, essas coisas assim. Na hora de você elaborar um perfil, você não está elaborando um perfil para descobrir quem é. Você está elaborando um perfil para descobrir, para poder filtrar, diminuir campo de atuação na hora de procurar o réu. Você vai facilitar a descoberta desse criminoso, entende? E aí existem diferenças culturais, né, de acordo com o local onde o crime ocorre. E essas diferenças culturais, elas podem ser importantes para definir o criminoso, realmente. Dependendo da localização, dependendo da área em que o crime ocorreu, como ele ocorreu. Até para descartar, né, dizer, ó, realmente isso aqui não é um assassino em série, isso aqui me parece um crime de gangue, de droga ou feminicídio, alguma coisa assim. Eu falo mais de assassinato porque é o mais comum, né? A gente, dentro do perfil criminal, a gente atua mais com serial killers. Mas existem estupradores em série, existem arrombadores em séries, incendiários em série. É mais voltado para crimes seriais. Mas isso também pode ser utilizado para outros tipos de crime, para auxiliar, né? Sempre como uma ferramenta de auxílio. Mas a gente vê, quando a gente estuda, né, sobre criminal profiling, o foco, o objetivo principal quando foi criado o criminal profiling era para analisar crimes em série. Depois a Priscila me conta o que ela achou, ficou mais alguma dúvida. E se você também, que está ouvindo, né, ficou com dúvida, só vem falar comigo que eu respondo. Agora a gente vai manter episódios de perguntas dentro do modelo, né, de episódios. Não sei se vocês viram lá no Instagram, mas agora a gente tem modelo de episódios.
eu consegui definir direitinho um cronograma de tipos de episódios que a gente faz. Então, tem um episódio analisando filme com Vinícius, tem um episódio sobre psicologia e o comportamento criminoso com a minha mãe, a Marília. Tem episódios de perguntas, episódios de recomendação e episódios temáticos. E também agora a gente vai falar sobre notícias, né? Teremos episódios sobre atualizações na área, informações relevantes, interessantes. Então, se você tiver alguma pergunta sobre Criminal Profiling ou sobre outra coisa, você pode me fazer que eu te respondo no próximo episódio. Mas continuando, agora nós temos 4 perguntas do José. José perguntou o seguinte: um perfilador criminal precisa entrevistar um criminoso para traçar um perfil? Se ele entrevista um criminoso, como é o procedimento para a coleta de informações? Então, o perfilador criminal, ele não precisa entrevistar o criminoso. Por quê? Porque, como eu falei antes, o perfil ele é feito exatamente para ajudar a encontrar quem cometeu o crime. Então, a ideia é que a gente analise as informações que se tem do crime, né, na cena do crime, em documentos, em entrevistas, testemunhas com suspeitos. Todas as informações coletadas na investigação vão ser analisadas para que seja traçado um perfil e esse perfil ajude a delimitar quem possivelmente cometeu o crime. Então, não, a gente não precisa. Mas, dentro do Criminal Profiling, existe as técnicas de entrevista que a gente utiliza na hora de interrogar um suspeito ou na hora de entrevistar uma pessoa de interesse, uma testemunha, alguma coisa assim. Existem técnicas que são utilizadas para se coletar informações até para ajudar na elaboração do perfil criminal. Então, a gente tem esse conhecimento e a gente pode colocar esse conhecimento em prática ou não, dependendo do caso, né? Tá, acho que respondido. Terceira pergunta, também do José. Existe diferença na função do profiler no meio policial para o profiler no meio forense? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, como eu falei, a função principal do Criminal Profiling é auxiliar na investigação. É uma ferramenta para que seja delimitado um perfil, para a gente poder delimitar possíveis suspeitos até encontrar o criminoso. Mas o Criminal Profiling, ele se expandiu. A psicologia investigativa, ela se tornou uma área muito interessante e muito ampla, porque ela pode ser utilizada em outras formas, até para negociação de refém, por exemplo. Então, existe diferença para o meio policial e para o meio forense. Por quê? No meio policial, ele serve para auxiliar na investigação. E no meio forense, que seria no caso de um processo, de um julgamento, nesse meio, o Criminal Profiling pode ser mais utilizado para auxiliar tanto a defesa quanto a acusação com as técnicas que a gente tem, né, além do perfil, mas também com o perfil para elaborar o perfil do criminoso que cometeu aquele crime, para ver se esse perfil se encaixa ou não no réu que está no processo. E isso não é definitivo, né? Não existe, o criminoso é assim, assado, e se a gente descobre que quem cometeu o crime tem uma coisa diferente, quer dizer que não foi ele que cometeu. Não é isso, não é essa técnica que a gente utiliza, ela não é definitiva para dizer quem fez ou quem não fez o crime. Não é como uma perícia de DNA ou uma perícia de papiloscopia, alguma coisa assim, que define, não, foi essa pessoa que cometeu. O que a gente faz realmente, a gente usa uma metodologia que ela é auxiliar. Ela serve basicamente para auxiliar e para ajudar e para complementar outras informações. Então é necessário ter um monte de informações junto com o perfil, porque o perfil, ele é complementar. Então ele não é definitivo, ele não vai dizer fez ou não fez, cometeu ou não cometeu, é ele ou não é. Mas ele pode ajudar num processo, numa investigação, num julgamento, e vale tanto para a defesa quanto para a acusação. Eu acho que é um tema muito interessante. E serve também análise de júri, por exemplo. A gente pode analisar o perfil comportamental dos jurados para perceber qual tem a maior possibilidade de votar a favor ou contra o réu. Esse tipo de coisa. E sim, tem muita diferença, né? Beleza. Quarta pergunta, também do José. Existem diferenças no perfilamento de um infrator adulto em relação a um jovem infrator menor de idade? Então, na hora de fazer um perfil criminal, a gente não tem essa definição de perfil do menor, perfil do maior. Não tem uma diferenciação classificada, sabe? A
assassino em série maior de idade é assim ou assassino em série menor de idade é assim. Não tem isso. Mas existem realmente algumas diferenças que a gente consegue perceber no comportamento de quem é maior de idade e no comportamento de quem é menor de idade. No caso, por exemplo, de arrombadores em séries, incendiários em séries, eles são considerados os crimes iniciais, digamos assim. Então, muitas vezes, são criminosos mais jovens que cometem esses crimes. Eles são anteriores normalmente, né, são anteriores aos assassinos, aos estupradores. Existe como se fosse um crime iniciante. E aí a gente encontra criminosos mais novos, na maioria dos casos. Então, podem ser que esses criminosos sejam menores de idade. E aí que tenham um transtorno de conduta, por exemplo. Isso vale também para dano, né? Crimes de dano, quando pessoas destroem patrimônio. Existem várias informações que falam sobre isso, sobre crimes patrimoniais serem iniciais. Os mais jovens, quando começam a cometer crimes, eles normalmente começam cometendo crime de dano, crime de furto e roubo, essas coisas assim. E aí, cabe ao perfilador analisar o comportamento do criminoso e perceber se existe um nível de infantilidade, por exemplo, que pode indicar que ele é menor, pode indicar uma imaturidade criminal, uma demonstração de que é um criminoso iniciante. Eu acho que é muito mais voltado para isso, né? Criminoso iniciante do que criminoso menor de idade. Não existe essa definição de, esse criminoso aqui é menor. Claramente ele é menor. A não ser que tenha alguma característica específica que demonstre que ele é menor, alguma testemunha, alguma coisa que deixe claro que ele é menor. Não tem como a gente definir no perfil que ele é menor, certamente, só pelo a forma como ele cometeu o crime. O que a gente observa mais é se existe uma imaturidade criminal, uma infantilização, se ele está no começo, se ele está numa fase de experimentação, se ele tem alguma dificuldade cognitiva. Isso pode aparecer também. Mais fácil perceber isso. Acho que é isso, né? É mais focado nesse sentido. A idade, apesar do perfil criminal a gente colocar uma faixa etária, né, normalmente, na construção do perfil a gente costuma colocar, mas normalmente essa faixa etária é feita de maior de idade. Porque a gente vê essa diferenciação, ela é mais clara em casos de diagnóstico, por exemplo, que existem diagnósticos diferentes para quem é menor de idade e para quem é maior de idade. Então, na psicopatologia, por exemplo, isso é uma informação muito mais importante do que dentro do perfil criminal, dentro da psicologia investigativa. Ok, vamos lá. Última pergunta do José também. Obrigada, José. Fiz 4 perguntas. Existem estatísticas que colocam homens e mulheres em perspectivas diferentes dentro do criminal profiling? Sim. O que acontece? Existem várias estatísticas diferentes sobre os homens e as mulheres. Até pela quantidade de homens e mulheres que cometem crimes, classe social, raça, etnia, tudo isso a gente vê bem claro, principalmente estatísticas do DPEM, que é estatísticas de penitenciário. Dentro do criminal profiling, a gente tem algumas diferenciações, principalmente no método, né? Já existem vários estudos, várias pesquisas sobre isso. Eu, particularmente, acho que não são suficientes. Na verdade, nenhuma pesquisa sobre criminal profiling, principalmente no Brasil, não são suficientes. São muito iniciais ainda. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, porque é uma área que ainda está meio que engatinhando. Eu sinto que ela deu um boom, né? Deu um avanço grande nos últimos 5 anos, principalmente, 5, 10 anos, mas ainda assim está longe do que seria o ideal, né? Mas mesmo assim, tanto no Brasil quanto no exterior, nós temos várias informações sobre diferenças entre homens e mulheres. O principal delas é a metodologia, né? Eu acho que muita gente já sabe disso, mas as mulheres costumam utilizar métodos menos violentos, normalmente veneno, né? Principalmente, método mais utilizado pelas mulheres. Elas costumam ludibriar as pessoas e dar veneno para elas. E isso eu falo novamente. Em caso de assassinato em série, né? Existem vários outros crimes em série que são feitos. Existe, inclusive, roubos em série que são feitos por mulheres. Mas
eu gosto de falar muito do assassinato em série porque é o tipo de crime que é mais explorado, mais estudado, mais pesquisado, que a gente tem mais informações, então é mais fácil de explicar para vocês, como exemplo, né? Então, um assassinato em série de homens e mulheres tem isso. Serial killers mulheres normalmente usam métodos menos violentos, até porque muitas das vítimas são homens, no caso de mulheres, né? Então, elas normalmente não vão ter capacidade de sobrepor o homem, não vão ter capacidade de fazê-lo se submeter, ser subjugado de forma física, né, no corpo a corpo. Mas não existem só mulheres que são envenenadoras, né, claro. Existem mulheres que matam crianças também. Existe um número muito grande de assassinas de crianças, infelizmente. Então é mais nesse sentido, método veneno e vítimas mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, próprias mulheres. A gente vê muito assassinas em série que matam o marido. A gente chama esses tipos de assassinas de viúvas negras, né? Fazendo analogia à aranha, viúva negra que mata parceiro após a reprodução. E no caso dos homens, já é muito mais variado, né? As formas como eles cometem crimes. Pode ser com arma de fogo, arma branca, pode ser corpo a corpo. Veneno já é mais difícil de encontrar. Então, quando a gente vê uma cena de crime que envolve veneno, existe uma probabilidade maior de ser uma mulher a criminosa, né? Então o estudo precisa ser analisado, precisa ser percebido até para a gente poder delimitar certinho se é mesmo ou não. Mas isso facilita na hora de fazer o perfil criminal e poder definir se é homem ou mulher quem cometeu o crime, faz uma diferença enorme. Então, sim, tem uma diferença. Existem várias diferenças que já foram estudadas e analisadas e percebidas, né? E a gente continua estudando sobre isso. Quando a gente vê mulheres presas, né, existe uma diferença. Tem muitas mulheres presas por tráfico, por exemplo. E isso tudo, novamente, tem uma relação cultural. Aqui no Brasil, né? Quando eu falo de mulheres presas, de presas, etc., no geral, sempre estou falando do Brasil. Existe uma questão sociocultural que faz diferença, principalmente para a análise do local. Então, se eu for analisar um crime aqui em Brasília e um crime no Paraná e um crime no Ceará, com certeza terão características diferentes que serão observadas por questões socioculturais diferentes, entende? Então, por exemplo, a gente vê no caso Evandro, Projeto Humanos, que o crime ocorreu lá no Paraná. E aí depois, o Mizanzuki, que fez esse podcast do caso Evandro, ele analisou o caso no Paraná e depois analisou os casos de Altamira, né? Os emasculados de Altamira, que já é lá no Pará. Existem várias diferenças entre um caso e outro. São crianças e adolescentes que são mortos de forma brutal, mas existem diferenças culturais, até pela forma como esses casos foram investigados, a repercussão que teve e o resultado que teve. Tudo isso tem relação também com a região, né? Existem questões regionais que a gente precisa analisar, com certeza. Mas eu acho que é isso. Acho que deu para responder de forma básica, né? As perguntas de vocês foram perguntas muito boas, muito interessantes. São temas que eu não falei muito sobre, né, por aqui. Eu pretendo falar mais sobre criminal profiling, com certeza. Eu quero trazer mais esse tema, trazer mais esse assunto, porque eu vejo que é um assunto que interessa a muita gente e que é muito pouco explorado, muito pouco falado, né? Existem poucos profissionais aqui no Brasil que têm essa formação, que entendem desse assunto, né, de forma científica. Porque sim, o criminal profiling, ele é científico, ele tem metodologia, ele tem abordagens diferentes, tá? Hoje em dia a gente fala que o FBI foi um dos precursores, foi o inicial, mas ele é muito básico, né? Ele é muito simples. Então existem outras metodologias, outras abordagens que já são mais científicas, já são mais estudadas, que tem mais comprovação, sabe? Tem mais respaldo científico, digamos assim. Apesar de ainda existirem resistências e dúvidas
sobre essa área, sobre esse tema, eu acho que é importantíssimo ressaltar que o perfil criminal não existe para definir algo de forma exata. Ele não fala quem que fez. Ele fez isso dessa forma. Não, tudo é muito feito de forma fundamentada. A gente não pode colocar uma informação sem explicar o porquê daquela informação, sem fundamentar o motivo pelo qual a gente chegou àquela conclusão. Não é simplesmente, é um homem de 20, 30 anos caucasiano. Tá, mas por que é 20, 30 anos caucasiano? De onde eu tirei isso? Da minha cabeça, da minha imaginação? Não. As evidências mostram isso para mim. Como? Por quê? Tudo isso tem que ser explicado, tudo isso tem que ser analisado de forma clara. E também não é infalível, obviamente. Assim como nada. Nada no mundo é infalível. Nada no mundo você vai chegar e vai olhar e falar, é isso, pronto, acabou. Não tem... A própria ciência, ela está em constante mudança. Então, o que a gente tem certeza hoje, pode ser que daqui a 10 anos isso mude completamente. Então, falar como se o criminal profiling fosse uma coisa muito incerta, muito indeterminada, muito estranha e muito frágil, eu acho bobeira. Eu acho que ela é mutável e não é infalível, assim como nada. Você não pode chegar e falar, é isso, pronto, acabou. Não. Mas é uma ferramenta complementar e auxiliar muito boa, muito prática e que ajuda muito, principalmente no desenvolvimento da inteligência policial. Quando a gente observa o quão básicas são as investigações, o número baixíssimo de resoluções de crimes no Brasil, a gente percebe a importância que é ter uma inteligência policial forte, não só para análise de DNA ou para análise de força policial, equipamentos, etc., mas também para análise de comportamento, principalmente, até para desmistificar muita coisa que foi pré-determinada, pré-definida e que ainda é observada hoje em dia, sabe? Eu vejo muito o próprio racismo estrutural, que faz com que a maior parte dos presos no Brasil serem negros e pardos. Isso é muito de uma estruturação, de uma visão antiga da própria criminologia, que trazia a ideia de que existe um perfil físico para o criminoso, por exemplo, que eu vejo sendo utilizado nas forças policiais. Lombroso, que muitos chamam de pai da criminologia, eu acho que é um péssimo pai, inclusive, ele foi um dos precursores e trouxe informações e análises de comportamento desviante que são usadas até hoje. São totalmente erradas, totalmente absurdas e racistas, tá? Foi precursor, começou tudo, mas é um racista. Então, assim, esse cara, ele trouxe a criminologia para que fosse estudada e analisada até hoje, mas a gente observa dentro da própria força policial a questão do físico do criminoso ser relevante, e não é. Isso é muito importante, eu acho que eu preciso deixar isso muito claro, porque o perfil criminal ele não age dessa maneira. Ele não observa a parte física do criminoso como algo determinante para o crime, por exemplo. A gente pode perceber se o criminoso tem uma certa raça ou etnia. Isso a gente consegue observar pelas evidências comportamentais. Mas a gente não vai definir se ele é criminoso ou não por causa disso. Se ele vai ou não cometer um crime por causa disso, entende? Deveria já ter caído por terra há muito tempo. E muitos fingem que caiu por terra, falam sobre não ser mais utilizado, mas a gente vê hoje muitas técnicas ultrapassadas ainda sendo utilizadas e vistas como importantes, sabe? E não, cara. A própria tríade McDonald fala sobre uma tríade que definiria o possível comportamento de um serial killer, que seria enurese noturna, né? Urinar na hora de dormir. Pirotecnia seria tendências a usar fogo e mostrar aos animais. Essas três características na infância e na adolescência poderiam ser alertas definitivos para que aquela pessoa cometesse crimes como assassinatos em série. Existem muitas visões assim que foram estudadas sobre neurobiologia que fala de questões biológicas e psicológicas para o cometimento de crime. Mas isso tudo não é definitivo, até porque é uma questão biopsicossocial. Tem que ter os três. Tem que ter o bio, tem que ter o psico e tem que ter o social. Isso tudo junto. São multifatores que definem o comportamento criminoso e mesmo assim a gente não tem informações
definitivas até hoje sobre isso. Quem vai cometer crime, quem não vai, como que vai. Isso não tem como saber. Existem várias pessoas que têm um histórico, vivências, questões, até de abuso na infância, e não fazem isso depois de adulto. Porque a pessoa vai canalizar de uma forma diferente a personalidade, a genética e o social. Isso pode ser misturado de uma forma que, quando adulto, ele não vai cometer crime nenhum. Ou ter uma infância ótima, que eu acho muito difícil. Ninguém tem infância ótima. Isso é até uma questão que a gente pode discutir depois. Todo mundo fala assim, tem uma família ótima, infância ótima e cometeu crime. Ninguém tem infância ótima. Muito difícil, muito difícil. Mas assim, você pode ter uma infância mais tranquila, digamos assim, e mesmo assim cometer crimes. Não existe uma definição. Não é isso que o perfil criminal, que o criminal profiling vai analisar, vai perceber, vai prestar atenção. Isso é mais em relação a estudos do comportamento criminoso, que eu também me interesso muito, mas que não entra tanto nessa área. De qualquer forma, já falei pra caramba, já respondi as perguntas, então espero que vocês fiquem satisfeitos com esse formato agora definitivo de episódio, respondendo perguntas. Vão ter dias que eu vou escolher um tema para responder e vão ter dias que eu vou responder perguntas aleatórias, tá? Como eu vejo muita gente gostando da área do criminal profiling, querendo saber mais, eu quis começar essa nova fase, essa nova temporada do criminalismo, falando sobre criminal profiling. E aí depois vocês me contem o que mais vocês querem saber, que temas, vocês podem indicar o que vocês quiserem. Que tipo de indicação, que tipo de tema, que tipo de filme, qual filme vocês querem que a gente comente, tudo. Fiquem à vontade, novamente lá no @criminalismo no Instagram. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Depois me conta o que vocês acharam e até mais.